Filha amada, escute com atenção essa palavra, porque é um alerta que pode te livrar de muitas dores. Há verdades duras, mas necessárias, que você precisa saber sobre os homens antes de começar a se relacionar com eles. E se você se recusar a aprender agora, a vida vai ensinar mais tarde, só que através de lágrimas. Mas se você prefere ouvir a verdade do que aprender pelo sofrimento, então receba este conselho como se viesse do coração de um pai, um servo do Senhor, que quer te guardar para o melhor de Deus. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai abrir seus olhos e te despertar espiritualmente, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Compartilha com alguém que precisa ouvir essas verdades hoje. Primeira verdade: homens são iguais em todos os lugares. Você talvez pense que os homens da sua cidade ou do seu país são todos problemáticos, que eles não sabem o que querem, que são imaturos, que só pensam em si mesmos. E então, começa a fantasiar. Ah, o homem dos meus sonhos está na Europa. Em Paris, na Itália. Um homem que fala manso, que me trata como uma princesa, que me oferece flores sob a luz da lua e me devolve o perfume que deixei cair enquanto caminhava perto da Torre Eiffel. Parece cena de filme, né? Mas filha, deixa eu te falar a verdade como um pai que teme ao Senhor, isso é ilusão. Homens maus existem na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Brasil, em todo lugar. E homens bons também. O que diferencia um homem de outro não é o país de origem. É o caráter, é o temor a Deus. Muitas filhas têm caído em ciladas porque acreditaram que só porque o homem veio de fora, ele seria melhor. Mas o mesmo espírito enganador que age em um homem da sua cidade, também pode agir em um homem de outro continente. O diabo sabe maquiar mentiras com sotaque charmoso e vinhos caros. Não se engane. Enquanto você sonha com o príncipe europeu, tem filhas de lá dizendo: os homens daqui não prestam. Eu queria um homem americano. E os americanos dizem o mesmo. Percebe? O problema não é o lugar. É a cegueira espiritual. É a falta de discernimento. O bom homem, o verdadeiro, é aquele que teme a Deus, que honra a aliança, que busca a santidade. E ele pode estar bem aí, do seu lado, na simplicidade da sua igreja, enquanto você sonha com um conto de fadas que nem existe. Se essa palavra já está falando com você, comenta aqui embaixo com um amém ou compartilha o que Deus está ministrando ao seu coração. E não se esqueça de curtir esse vídeo e enviar para uma amiga que precisa acordar antes de cair num relacionamento tóxico. Essa mensagem pode ser o livramento que ela está pedindo em oração. Segunda verdade: o dinheiro de um homem não define o valor dele. Hoje, muita gente te diz: se ele te ama, ele vai gastar com você. E se o homem é pobre e não paga o jantar, dizem que ele não vale nada. Mas filha, ouça o que esse pai te diz com temor: dinheiro pode comprar um presente, mas nunca compra o caráter. Homens pobres, quando querem te enganar, usam palavras doces, falsas promessas e manipulação emocional. Homens ricos, quando querem o mesmo, usam dinheiro como isca, te levam a lugares caros, te presenteiam com luxo, mas tudo com um objetivo: ganhar teu corpo sem precisar conquistar teu coração. Eles sabem que muitas mulheres associam investimento financeiro à intenção séria. Então eles gastam. Não porque te amam, mas porque querem acelerar o processo. Porque sabem que, assim que você acreditar que ele é o homem da sua vida, você vai baixar a guarda. Cuidado! O diabo também sabe usar cartão de crédito. Um jantar caro, um vinho importado, um Uber de luxo, e no final, você acorda com a alma vazia e o coração despedaçado. Ele usou o que tinha de material para te roubar o que você tem de mais precioso: a dignidade, o tempo, a pureza, a confiança. Filha, guarda isso no coração: investimento emocional é diferente de investimento financeiro. Quem te ama de verdade vai respeitar teu tempo, teus valores, teus limites. Ele vai te proteger, não te pressionar. Ele vai orar contigo, não te embriagar com vinho caro. Ele vai te levar ao altar, não para a cama. Minha filha, receba essas verdades com lágrimas agora, para não derramar lágrimas de dor depois. Há muitos lobos em pele de cordeiro. Mas se você andar com Deus, Ele vai te dar discernimento para ver além das aparências. Ore. Espere. Confie. O Senhor tem o melhor para você, mas é preciso sabedoria e vigilância. O amor verdadeiro não precisa de maquiagem nem de espetáculo. Ele vem com paz, com propósito, com aliança. Terceira verdade: a armadilha da desvalorização. Filha, ouça com atenção. Há uma armadilha sutil e destruidora que muitos homens colocam diante de você, e ela se chama desvalorização.
É um truque do inimigo, uma cilada emocional. Eles vão tentar fazer você esquecer quem você é em Deus. E se você não tiver discernimento, vai acabar trocando o seu valor eterno por migalhas de prazer passageiro. Imagine dois caminhos. No alto, a felicidade de longo prazo, aquela que vem da obediência, da honra, da dignidade, do respeito próprio. Embaixo, a felicidade de curto prazo, aquela que brilha no momento, mas apodrece logo depois. Muitos homens vão te levar pelo segundo caminho. Eles dirão: seja divertida, seja ousada, seja aventureira, saia da sua zona de conforto. Eles não estão procurando caráter, estão procurando carne. Estão testando até onde você vai para ser aceita por eles. E o que você faz? Talvez pense: preciso ser diferente, preciso impressionar. E você começa a ceder, a se expor, a brincar com o sagrado do seu corpo e da sua dignidade, tudo para não perder a atenção dele. Mas, filha, entenda, ele só queria diversão, e você entregou a santidade do seu coração por um momento de validação. Depois, o mesmo homem que te incentivou a ser espontânea vai olhar para você e dizer: acho que você não é a mulher que eu procuro. Quero alguém mais séria. E você vai ficar confusa, ferida, pensando: mas eu só fui quem ele pediu que eu fosse. E aqui está a verdade dura e libertadora: o que um homem quer para o curto prazo raramente é o que ele valoriza no longo prazo. Eles não vão te dizer: tenha limites, diga não, se valorize. Porque isso exige que eles se esforcem, que se comprometam, que esperem. E muitos não querem pagar esse preço. Mas esses são os princípios que Deus honra: o não no tempo certo, a espera, a preservação do que é santo. Não se molde ao desejo de um homem. Molde-se à vontade de Deus. Não perca seu valor para se encaixar nos caprichos de alguém que não vê o seu propósito eterno. Essa é a sua vida, não entregue nas mãos de ninguém. Filha, Deus te deu uma vida rica, cheia de bênçãos, amizades, família, talentos, sonhos, um chamado. E aí chega alguém dizendo: deixa que eu cuido de tudo para você. Larga tudo. Você não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa fazer nada. Eu vou pagar tudo. Parece uma proposta linda. Parece cuidado. Mas é prisão disfarçada de presente. E sabe o que acontece? Aos poucos, você vai deixando de lado sua carreira, seus projetos, suas amigas, sua família. Você já não se reconhece. Toda a sua vida gira em torno dele. E aí, um dia, ele simplesmente diz: acabou. E você, que entregou tudo, fica com nada. Porque era ele quem sustentava tudo. E filha, quem sustenta sua vida não pode ser um homem, tem que ser Deus. Não abandone o que é precioso só porque alguém promete o céu. Muitos prometem o céu e depois te deixam no inferno da solidão, do arrependimento e da dependência. Você é templo do Espírito Santo. Você tem valor. Você tem propósito. Você tem identidade. Então, escolha com sabedoria. Honre ao Senhor com sua vida. Não perca sua essência tentando caber em um relacionamento que não vem de Deus. Guarde o seu coração. Valorize-se. Espere por alguém que veja em você não só beleza, mas propósito. Alguém que te ame como Cristo ama a igreja, com sacrifício, compromisso e verdade. Cuidado, filha amada. Não entregue o que Deus colocou em suas mãos para alguém que pode te deixar com uma simples mensagem no celular. Sim, um homem pode apertar um botão, digitar algumas palavras e encerrar tudo. Assim, sem aviso, sem honra, sem aliança. Mas e você? Depois de entregar tudo, seu trabalho, suas amizades, sua família, sua identidade, seus sonhos, o que te sobra? Nada. E eu te falo isso com o coração de um pai que te ama e que teme a Deus. Relacionamentos são como batalhas espirituais. Todos querem controlar, dominar, reinar. E se você entrega tudo o que tem, tudo o que é, para um homem que não tem aliança, o que restará quando ele decidir te deixar? Imagine, minha filha, um dia ele acorda e diz que quer um relacionamento aberto, que quer amar o mundo, que está buscando conexão cósmica com o universo. Palavras bonitas, mas cheias de engano. E você, sem forças, sem recursos, sem saída, acaba dizendo: tá bom, tudo bem. Mas não está tudo bem. Você disse sim não porque queria, mas porque dependia dele para viver. Porque trocou sua liberdade por migalhas de afeto. E agora, mesmo querendo dizer não, você não pode sair. Por quê? Porque um dia acreditou em promessas vazias de um homem que não te deu aliança, mas te pediu tudo como se fosse teu marido. Ouça, filha, não entregue seu poder.
Não abandone sua carreira, seus estudos, seu chamado, sua comunhão com Deus, seus relacionamentos saudáveis, por um relacionamento que não tem raízes profundas no temor do Senhor. Homens que querem te bancar e te tirar de tudo que você construiu podem parecer príncipes no começo, mas muitos deles não têm direção, não têm propósito, não têm alicerce. Eles falam de vida de princesa, mas vivem como meninos brincando de ser rei. E você, filha, precisa de um homem que saiba para onde está indo. Porque um dia, você deixará de ser apenas minha filha para se tornar esposa, mãe, mulher virtuosa, coluna de um lar. E esse lar precisa de um líder, de um sacerdote que caminhe com Deus, que saiba ouvir a voz do Espírito, que tenha clareza de propósito. Porque se ele estiver perdido, você estará perdida junto. Um homem sem direção te leva para um labirinto. Um dia ele quer ir para cá, outro dia para lá. Hoje ele quer ser artista, amanhã quer morar no mato, depois quer viajar o mundo, e no fim, você está exausta, sem saber onde está, sem saber quem é, sem saber como sair. Mas Deus não te chamou para confusão. A Bíblia diz, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, 1 Coríntios 14:33. Você precisa de paz, de propósito, de firmeza, de um homem que tenha visão, não apenas sonhos, mas planos e ações que te mostrem que ele é digno de caminhar ao seu lado. E se ele não tem direção, filha, não entre nesse carro. Porque ele pode até dirigir por um tempo, mas uma hora o combustível acaba. E você vai olhar para trás e perceber que perdeu anos da sua vida indo em círculos, quando poderia estar avançando no propósito que Deus traçou para você. Guarde isso no seu coração. Diamante laranja pequeno. Um homem com direção sabe quem é, para onde vai e como vai chegar lá. Diamante laranja pequeno. Um homem com propósito te respeita porque sabe o valor que você tem. Diamante laranja pequeno. Um homem de Deus não toma tudo de você, ele te fortalece no Senhor. Não aceite migalhas emocionais de alguém que não tem aliança. Espere por alguém que saiba ouvir a voz de Deus, que tenha temor e que esteja disposto a te amar como Cristo amou a igreja, com sacrifício, com verdade, com propósito. E lembre-se, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Verdade número 4. Cuidado com os hábitos, eles são proféticos. Filha, ouça a voz de um pai espiritual que te ama. Quando você começar a se relacionar com alguém, uma das primeiras coisas que você precisa observar são os hábitos desse homem. Por quê? Porque os hábitos são como janelas abertas para o futuro. Eles revelam, sem palavras, onde ele vai chegar, ou onde ele vai afundar. E preste atenção, isso não tem só a ver com dinheiro. Tem a ver com caráter, com propósito, com direção, com eternidade. Vou te dar uma ilustração. Imagine que o quarto dele seja o coração dele. E um dia ele deixa um prato sujo ali. Só um. Parece inofensivo, não é? Mas no outro dia ele come de novo e deixa mais um prato. E no terceiro dia, mais um. E assim vai. O que era só um prato vira um monte. E vem o mofo, vem o cheiro, vem os ratos, as baratas, os vermes. Agora o lugar é inabitável. Mas não aconteceu de uma vez, foi o acúmulo de um hábito negligente. É assim que funciona na vida real. Um homem que tem hábitos de desordem, de irresponsabilidade, de falta de compromisso, vai destruir sua casa espiritual da mesma forma. Ele pode parecer inofensivo agora, com aquela desculpa, esqueci. Mas amanhã, quando vocês estiverem casados e ele te prometer que vai te levar num evento crucial para o seu trabalho, ele vai esquecer de novo, e você perderá uma oportunidade porque confiou em alguém que nunca desenvolveu o hábito de ser confiável. Não ignore os pequenos sinais. Porque o que hoje parece só uma falha boba, amanhã será uma raiz de amargura que crescerá no jardim da sua vida. Verdade número 5. Sustentabilidade versus intensidade. Agora escute, filha amada, não se deixe enganar pela intensidade emocional. O diabo sabe usar o que é intenso para nos distrair do que é eterno. Existem relacionamentos que são como fogos de artifício, brilham muito, por alguns segundos, e depois deixam apenas fumaça. E nessa fumaça, muitos perdem o rumo. A paixão intensa pode ser viciante, como uma droga. É aquele homem que te olha nos olhos e diz tudo o que você sempre quis ouvir. Parece um conto de fadas, como se fosse cena de um filme, de uma música romântica, de um sonho. Mas ouça, ninguém consegue viver a vida inteira em um clímax emocional. O que não se sustenta, apodrece. E o problema é que, depois que a intensidade passa, você vai se pegar tentando reviver aquele momento, aquela emoção, e começa a correr em círculos.
É como quem vive buscando uma dose de um amor que nunca mais vai voltar. E enquanto você tenta reviver aquele início mágico, você deixa de construir um futuro sólido, uma casa edificada sobre a rocha. A Bíblia diz: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3. Relacionamento saudável se constrói com constância, caráter, direção e propósito. O que te mantém firme não é a euforia do começo, mas a sustentação ao longo da jornada. Você quer ser feliz por um dia ou por uma vida inteira? Porque se você escolher só o que te dá prazer imediato, o eu do futuro vai colher lágrimas onde o eu do presente plantou ilusões. Então ouça com temor e sabedoria. Comece a escolher homens não pela intensidade com que te olham nos olhos, mas pela direção com que eles andam diante de Deus. Veja se ele tem hábitos de oração, de trabalho, de responsabilidade, de integridade. Veja se ele é constante, se ele tem palavra, se ele teme ao Senhor. Porque um dia eu, como seu pai, natural ou espiritual, vou entregar você para ser esposa de um homem. E se esse homem não tiver direção de Deus, ele vai te conduzir a um labirinto emocional, espiritual e familiar. Não aceite menos do que um homem cheio do Espírito, guiado pela palavra, e com hábitos que glorificam a Deus. Porque casamento é mais do que emoção. É aliança. E aliança só se sustenta com fidelidade, direção e verdade. E que Deus te dê olhos para ver o que está escondido atrás do charme. Discernimento para ver o futuro através dos hábitos. E sabedoria para escolher não o que brilha hoje, mas o que permanece amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou sua alma, não guarde só para você. Curte, comenta, se inscreve no canal e compartilha com pelo menos 3 pessoas. Seja um canal de alerta e salvação. E lembra, aqui sempre vai ter uma palavra viva para te fortalecer. Deus te abençoe.